Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? E aí, conseguiram resolver os exercícios de matemática de adição da aula passada? Lembrem-se que depois que voltarem as aulas a prof vai querer ver, tá bom? Ou vocês podem entregar para mim ou para a prof. Ali, tá bom? Então hoje na nossa aula a gente vai falar sobre a subtração. Conversamos um pouquinho sobre a adição e agora a gente vai falar sobre a subtração. A subtração é a operação inversa à adição. Na adição a gente adiciona, a gente soma, a gente aumenta. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente subtrai, a gente tira, a gente diminui. Ok? Então, a mesma coisa da nossa aula passada. A prof vai deixar 4 exercícios para vocês resolverem, do mesmo esquema que a gente fez os de adição. Pode pegar uma folha, pode responder no caderno, pode responder no final da apostila, enfim. O importante é treinar como fazer essas continhas, ok? E nessa aula a gente vai resolver juntos alguns probleminhas, porque nos probleminhas a gente consegue analisar melhor algumas situações, ok? Então, olha lá, um sorveteiro saiu de casa com 839 picolés em seu carrinho. Durante o dia, ele vendeu 536. Quantos picolés ele ainda tem? Então, olha lá, eu vou resolver um problema. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou resolver um problema? Eu preciso entender qual é a pergunta, o que esse problema está querendo. Então, olha lá, um sorveteiro saiu de casa com 839 picolés em seu carrinho, durante o dia ele vendeu 536. Quantos picolés ele ainda tem? Então, olha lá, eu preciso, essa é a pergunta que eu vou responder. Quantos picolés ele ainda tem? Consegui identificar a pergunta do problema? Ótimo! Agora eu vou extrair as informações. Eu tenho que analisar quais informações esse problema me dá. Um sorveteiro saiu de casa com 839 picolés em seu carrinho. Durante o dia, ele vendeu 536 picolés. Quantos picolés ele ainda tem? Então, agora eu vou colocar as informações que eu tirei do problema no quadro de valor-lugar. Então, olha lá, na posição das unidades, eu tenho o 9. Na posição das dezenas, o 3. Na posição das centenas, o 8. 839. A segunda informação, 536. Na posição das unidades, o 6. Na posição das dezenas, o 3. E na posição das centenas, o 5. Agora eu preciso descobrir qual é a conta que eu vou fazer para chegar à resposta. Eu quero saber quantos picolés ainda tem. Se ele tinha 839 e ele já vendeu 536, significa que ele não tem mais esse 536. Então, a gente vai subtrair para ver quanto sobrou. Então, como eu começo essa conta? O que eu faço? Eu olho para ela, sento e choro? Não. Eu começo sempre pela unidade. Então, olha lá, eu tenho 9 e eu preciso subtrair, tirar 6. Eu consigo? Consigo. Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu tenho 6 até chegar no 9, tá bom? Ó, 6, 7, 8, 9. Quanto falta? 3. Aqui, ó, eu tenho 3. Para chegar no 3, nada. E aqui eu tenho 5. 5 para chegar no 8, ó. 5, 6, 7, 8. Lembram que nós conversamos na aula de matemática que a gente pode usar os dedinhos para fazer as continhas? Porque o nosso sistema de numeração, ele é decimal. Quantos dedos tem na nossa mão? 10. Então, se a gente precisar, a gente pode usar os dedos para nos auxiliar, ok? Claro que é bom e é importante a gente saber fazer cálculo mental, mas a gente pode usar os dedinhos nessas situações, tá? Então, olha lá, eu resolvi a subtração.
Ele tinha 839, ele vendeu 536, sobraram 303 picolés. O que eu vou fazer agora? Eu vou responder a pergunta do problema. Como que eu faço isso? Por extenso. Depois que eu fiz a conta, eu coloco aqui embaixo o R de resposta e escrevo. O sorveteiro ainda tem 303 picolés, ok? Agora a gente vai resolver um outro probleminha. Esse outro probleminha, ele tem a questão do reagrupamento. Lembram o que é reagrupamento? É quando a gente troca nas continhas de adição, nós trocamos as unidades por dezenas, as dezenas por centenas. Agora a gente vai ver como é feito o reagrupamento na subtração, ok? Então vamos lá extrair as informações do problema. Jorge tem 243 figurinhas. Ele deu 125 para o seu primo. Com quantas figurinhas ele ficou? Então, qual é a pergunta? Com quantas figurinhas ele ficou? É isso que eu quero saber. Quais são as informações que eu tenho? Jorge tem 243 figurinhas. Ele deu 125 para o seu primo. Se vocês quiserem nesse início, pintar no probleminha a pergunta e as informações para ficar mais fácil de se localizar, pode, tá bom? Então, olha lá, quantas figurinhas ele ficou? Agora eu vou organizar as informações no quadro de valor lugar. Então, olha lá, 243. O 3 está nas unidades, o 4 na ordem da dezena e o 2 na ordem da centena. O 125, o 5 está na ordem das unidades, o 2 na ordem das dezenas e o 1 na ordem das centenas. O que eu vou fazer? Com quantas figurinhas ele ficou? Ele tinha 243, ele deu. O que aconteceu com as figurinhas dele? Diminuíram. Então eu preciso fazer uma subtração. Vou colocar aqui o símbolo. Como a gente lê esse símbolo mesmo? Menos 243 menos 125. Aí agora lá, vamos realizar a conta. 5 e 3. Eu sempre pego o número de cima. Eu tenho 3 e eu preciso tirar 5. Eu consigo tirar 5 de 3? Imagina lá, ó, vamos colocar nos dedos. Eu tenho aqui 3 dedos. Eu posso tirar 5 daqui? Não. O que eu vou fazer? Eu vou reagrupar. Então, eu vou pegar uma dezena. Ó, eu tenho 4. Eu vou pegar uma dezena, que vai ficar 3 dezenas. E vou transformar essa dezena aqui, ó. Viram? Eu peguei daqui e coloquei aqui. Ficou quanto? 13. Eu consigo tirar 5 de 13? Consigo. Então, o que eu vou fazer? 5 para chegar no 13. Olha lá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quanto faltou para chegar? 8. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Eu consigo tirar 2 de 3? Consigo. 2 para chegar no 3? 1. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Consigo tirar 1 de 2? Consigo. 1 para chegar no 2? 1. Então, olha lá. O Jorge tinha 243 figurinhas. Ele deu 125. Com quantas figurinhas ele ficou? 118. Então, agora eu coloco lá o R de resposta e escrevo por extenso. Jorge ficou com 118 figurinhas. Para que não restem dúvidas sobre essa questão do reagrupamento, lá na apostila de vocês também tem uma explicação bem detalhada com ilustração do material dourado de como nós fazemos essas trocas. Olha lá. Aqui, ó, eu tinha 5 e eu precisava tirar o 5 do 4. Lembra que a gente fez esse exercício na videoaula? Então, olha lá, eu não consigo tirar 5 do 4. O que eu fiz? Eu peguei uma dezena
e transformei em unidade. Olha como eu represento isso no algarismo. Eu transformo uma dezena em unidade, tá bom? Então, meus amores, um beijo, boas atividades e até as nossas próximas aulas.